Municípios analisados possuem economia ligada ao setor primário, uma vez que a produção de grãos de soja, milho e algodão é marcante e dispõe de forte atuação do agronegócio, principal gerador de riquezas e motor da economia regional e nacional. É importante destacar a inexistência de aglomerados populacionais na área rural, sendo que os trabalhadores moram nos alojamentos e residências das fazendas ou se deslocam diariamente para sedes municipais. O estudo de impacto ambiental destaca que não há presença de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas inseridas territorialmente em área considerada como de influência direta do empreendimento no que estabelece a legislação vigente. O estudo também aponta que não há presença de comunidades indígenas inseridas territorialmente em área considerada como de influência do empreendimento no que estabelece a legislação vigente, Portaria Interministerial número 60/2015. Ou seja, não há comunidades indígenas num raio de 40 quilômetros do empreendimento. A implantação da PCH cristalina pode gerar uma série de consequências que o EIA identifica como impactos ambientais. Porém, precisamos ter em mente que, quando o estudo se utiliza dessa palavra impacto, não está se referindo apenas a possíveis consequências negativas da PCH cristalina. Também podem existir impactos ambientais positivos, como a geração de empregos pela implantação do empreendimento ou pela maior disponibilidade de energia elétrica na região, que, por sua vez, pode atrair outros investidores que favoreçam o crescimento econômico dos municípios. A análise realizada pelo EIA levou à identificação de 10 impactos ambientais em potencial para o meio físico, identificando com maior impacto a transformação do ambiente lótico para ambiente lêntico, no qual um ambiente de água corrente se transforma em um ambiente de água parcialmente parada. Para o controle deste e dos demais impactos do meio físico, são propostas ações de controle de ruídos e emissão de material particulado, gerenciamento de resíduos sólidos, monitoramento hidrológico e sedimentológico, monitoramento da qualidade da água, monitoramento e contenção de processos erosivos, entre outros. A análise realizada pelo EIA levou à identificação de 13 impactos ambientais em potencial para o meio biótico, identificando como maior impacto a supressão de vegetação nativa. Para o controle deste e dos demais impactos do meio biótico, são propostas ações de monitoramento da supressão de vegetação, recuperação ambiental e recomposição paisagística, afugentamento e resgate de fauna terrestre, resgate de germoplasma, monitoramento de fauna terrestre, monitoramento e resgate da ictiofauna e a recomposição florestal. Já para o meio socioeconômico, foram listados 13 impactos ambientais, apontando como maior impacto a desmobilização dos trabalhadores, geração de desemprego e diminuição de renda. A desmobilização de mão de obra ocorrerá gradativamente a partir da finalização das etapas construtivas, que promoverá uma redução de postos de serviços. Para o controle deste e dos demais impactos do meio socioeconômico, são propostas ações de educação ambiental, comunicação social, saúde, controle e prevenção de endemias, controle de malária, segurança das obras, sinalização e alerta. Os estudos de impacto ambiental realizados sobre a PCH cristalina concluem que se trata de um empreendimento de média expressão, seja em função das características de sua área de alagamento, seja em função do conjunto de suas estruturas. Os impactos ambientais sobre os meios físico, biótico e socioeconômico são considerados como de média magnitude, inseridos, portanto, numa situação equilibrada no que se concerne às relações entre os efeitos positivos e negativos. A elevação da arrecadação pública e a geração de emprego e renda, como um todo, tende a estabelecer as tendências de expansão de cada município afetado, atentando para a localização do empreendimento em relação aos vetores de crescimento das sedes municipais. Desta forma, concluímos que a instalação da PCH cristalina de 16 megawatts de potência, do ponto de vista econômico e ambiental, é totalmente viável, desde que executadas
todas as medidas mitigadoras e que os programas ambientais aqui propostos sejam corretamente implementados para a prevenção, redução, controle ou compensação das possíveis alterações ambientais identificadas neste estudo, de forma a atender o preceituado na legislação ambiental nos níveis federal, estadual e municipal. Obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa audiência pública, esclarecendo que nós temos de forma remota a geração, no entanto, de forma presencial, tanto na cidade de Sapezal como em Campos de Julho, conforme já anunciado no Hotel Pellegrini em Sapezal e na Câmara Municipal em Campos de Julho, que pode ser aberta a manifestações públicas. Então, dando continuidade, nós temos o vídeo do senhor prefeito de Sapezal, o senhor Valcir, que o nosso pessoal vai apresentar. Olá, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre as PCHs que existem em nosso município, especialmente no Rio Juruena. Quero dizer a quem interesse, que conheça essa maravilha que é aqui, um empreendimento de grupos que realmente investe em energia praticamente limpa, com muito pouco impacto ambiental, praticamente dá para se dizer quase zero, em vista de outros tipos de hidrelétrica. Essa PCH gera muito emprego aqui do nosso município, gera impostos para o município nosso de Sapezal e também Campo de Julho. Então, isso que eu quero deixar claro, que para nós isso realmente é uma maravilha. Investimento de grandes grupos que realmente fazem a diferença aqui em nossa região. Agradece a manifestação do senhor prefeito de Sapezal e eu gostaria de informar que nós temos presente na nossa sala virtual conselheiros do CONSEMA, a conselheira Nádia, que representa a Secretaria de Infraestrutura, e a conselheira Mariana Sasso, que representa a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, e elas preferiram não se manifestar, né, na audiência, mas, no entanto, registram a sua presença. Nós gostaríamos de saber se em Sapezal ou em Campos de Julho alguma pessoa se manifestou no sentido de falar durante essa audiência. Nós estamos recebendo informação da nossa equipe técnica e nós temos pessoas assistindo a audiência nesses dois ambientes, mas ninguém preferiu se manifestar. A gente deixa bem claro que a manifestação em uma audiência pública ela é aberta e livre, e quem quiser o fazer, o espaço poderá voltar a ser aberto novamente. Na sequência, considerando a fase de manifestação oral encerrada, a gente passa para o senhor, nosso coordenador, engenheiro Jerônimo, para a leitura das perguntas que vieram por escritas no nosso chat ou no site do empreendedor e mesmo no site da SEMA. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer, senhor presidente, pela oportunidade de estar participando dessa audiência e também sempre comunicando aos que nos ouvem que essa apresentação durante os próximos 30 dias vai estar disponível para aqueles que não tiveram oportunidade de ver nesse momento, acessar os nossos canais de comunicação, tanto da Secretaria quanto do empreendedor, para ver o nível de detalhe que foi apresentado nesse RIMA e, possivelmente, se caso achar necessário, encaminhar seus questionamentos que fazem parte dessa consulta pública após essa audiência, de encaminhar esses questionamentos e a equipe técnica, tanto do empreendedor e quanto da SEMA, se caso o tema for pertinente, no caso da Secretaria, será respondido. Vamos dar início a esse bloco de questionamentos. Eu peço para que inicie a projeção. A Andréia, utilizando o canal do YouTube do empreendedor, ela fez o seguinte questionamento: por que o trecho do Rio Juruena tem tantas usinas instaladas e a instalar? Aquele que sentir a vontade, que faz parte dessa mesa, pode estar proferindo a resposta. Bom dia a todos. Registro aqui o agradecimento da AMAGE, dos presentes aqui na mesa, dos trabalhos efetuados pela Progeplan. Creio que ficou esclarecido e, como o Jerônimo comentou, serão disponibilizados para a população, para quem tiver interesse,
esses estudos para que a pessoa tenha acesso e conheça o nosso projeto. O Rio Juruena, ele tem tantas usinas instaladas, porque em 2002 a ANEEL aprovou o inventário do projeto do Rio Juruena, Alto do Rio Juruena, como foi chamado. E neste inventário haviam 8 eixos que foram aprovados. Desses 8 eixos, como o estudo apresentou, 7 são usinas que já estão em operação comercial, gerando já algumas há mais de 10 anos. 2 dos eixos estão, neste momento, em construção. E 2 dos eixos estão em estudo, fase de estudo, que é essa fase de licenciamento. Um chama-se Cachoeirão e o outro é a PCH Cristalina, que nós estamos aqui falando para vocês. Então, a origem é o inventário que veio lá da ANEEL. Além disso, o Rio Juruena, ele possui características extremamente favoráveis para a produção de energia elétrica. Ele é um rio que possui vazão, uma variação de vazão baixa. Portanto, você tem uma produção anual comparada com as usinas no Brasil acima da média. E isso faz com que os empreendimentos sejam favoráveis à sua implantação e viabiliza técnica e economicamente. A próxima pergunta foi encaminhada também pelo canal do YouTube do empreendedor, onde o Jorge fez o seguinte questionamento: na operação da usina, será permitido fazer pesca esportiva no lago? Bom dia. Muito obrigado a todos aí. Acho que esse momento é um momento importantíssimo no licenciamento ambiental. A gente, da Progeplan, tem maior prazer em participar de audiências públicas, que é o momento que a gente pode apresentar para a comunidade todos os levantamentos e estudos que a gente fez na região. E poder esclarecer as dúvidas, né, da comunidade como um todo. Isso é muito gratificante e a gente entende que é essencial para um processo completo aí de licenciamento. Do ponto de vista de pesca esportiva, é permitido sim, tá, fazer pesca esportiva no lago da PCH, contudo, resguardando aquelas áreas de proteção da usina, que são próximas às estruturas de geração de energia, do vertedouro, e o lago como um todo, ele fica como, vamos dizer, um benefício para a comunidade, do ponto de vista de lazer, de pesca e da utilização desse espelho d'água que será gerado, mesmo que de tamanho pequeno nesse caso, né? Bom dia. Também buscando esclarecer à sociedade que todo empreendimento hidrelétrico, né, a partir do advento do Código Florestal e antes, através de uma resolução do CONAMA, estabelece regras para o uso de um entorno do reservatório através de um plano que vai fazer parte também desse licenciamento, que seria o plano de uso do entorno do reservatório, né? Esse plano, ele também vai ser objeto de exposição pública através da realização de uma reunião, se caso viabilizado o licenciamento do empreendimento em tela, e na fase de sua operação, ele que estabelece regras, né? Já estabelecendo talvez como premissa futura, até para o empreendedor, considerando ser o reservatório que vai ser mais próximo à via, que a gente tem, que passa muito próximo ali à rodovia, que é pavimentada, como sendo uma área que vai ter esse acesso à sociedade e que a gente tem que estabelecer como premissa a utilização até de um entorno de 10% do entorno desse reservatório, né? Então, esse plano ele vai ter esse objeto também do uso da sociedade, considerando tratar-se de uma concessão pública, né? Estabelecido conforme termo de referência específico para a elaboração dele. É só a título de ilustração para que aqueles que nos ouvem saber que existem regras, né, que serão obedecidas no futuro e definidas conforme esse plano a ser apresentado à Secretaria e exposto à sociedade. A próxima pergunta foi feita pelo Paulo, também via canal do YouTube, né, do empreendedor, onde ele fez a seguinte pergunta:
Uma pergunta, sobre os peixes do rio, foi prevista alguma escada de peixe para essa usina? Vamos lá, dar sequência às respostas, né? Do ponto de vista de escada de peixes, o rio Juruena ele é um rio que já está ocupado por várias PCHs e UHS, né? Então, a UHE telegráfica que secciona o rio lá, jusante, ela já funciona como uma barreira artificial para a migração de peixes, né? Que seria a principal função dessa escada de peixe em uma PCH, né? Então, desse ponto de vista, não há previsão desse tipo de estrutura nessa PCH, até por entendermos aí que o rio já está segmentado e esse tipo de estrutura perderia sua função nesse trecho do empreendimento. Adicionalmente, no nosso diagnóstico também de ictiofauna, né, que são dos peixes, a gente também não identificou peixes que fazem esse caminho pelo peixe, né, pelo rio, que são os peixes migratórios, que é um outro fator que também nos leva a não ter esse tipo de estrutura no empreendimento. Aquele que sentir a vontade de complementar, a palavra está concedida também, tá bom? Bom dia a todos, eu sou Eric, engenheiro ambiental, representando aqui a Progeplan Engenharia e Meio Ambiente. Gostaria de saudar os meus colegas aqui da mesa, né, pessoal da MAGE, pessoal da SEMA, muito obrigado por esse momento. Eu queria voltar complementando a resposta do Leonardo, né, relativo à pergunta da Andréia. Andréia, obrigado pela pergunta. Eu queria só enfatizar, né, que a Agência Reguladora de Energia, a ANEEL, ela tem um plano, né, estratégico de expansão energética pelo país. Então, a ANEEL ela trabalha a nível de plano e ela vai escolhendo regiões para poder desenvolver potenciais hidrelétricos. Lembrando que o potencial hidráulico é da União e as empresas empreendedoras detêm do Estado uma concessão para explorar aquele aproveitamento econômico e hidráulico, tá? Então, enfatizando a sua pergunta, André, mais uma vez obrigado por perguntar para a gente, porque o Rio Juruena tem tantas PCHs. Como bem o Léo comentou, há uma previsão e já aprovadas empreendimentos para essa região, do ponto de vista de planejamento macro do país, e o Rio Juruena tem uma vocação hidráulica muito expressiva. Então, em detrimento desse planejamento feito pela ANEEL, em detrimento dessa vocação hidráulica e energética, é por isso que o Rio Juruena se configura como um grande potencial para exploração hidráulica, tá? E complementando aqui a pergunta do outro colega relativa aos peixes, deixa eu só abrir aqui o Paulo, né? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Reforçando também aqui a colocação do colega Pedro, o Rio Juruena já está bem seccionado por outros aproveitamentos, tá? E, sobretudo, no diagnóstico ambiental da ictiofauna, no trecho do empreendimento, não foi detectado espécies migratórias, tá? Muito embora é um rio bastante caudaloso, né? Tem um volume expressivo de água e abundância. No entanto, até por essa conformatação de termos outros empreendimentos logo abaixo e logo acima da PCH cristalina, já existem barreiras artificiais e barreiras naturais que impeçam essa migração espontânea das espécies de peixe, ok? Então, só reforçando esse ponto, queria deixar mais enfatizado esse ponto, que não vai ter escada de peixe em detrimento dessas questões aqui colocadas pelos meus colegas, ok? Obrigado. A próxima pergunta foi feita pela Júlia, onde ela fez o seguinte questionamento. Gostaria de saber quais serão os benefícios para as cidades de Sapezal e Campos de Julho, ou vai ter só impactos negativos? Vai gerar emprego na região? Bom, sobre esse aspecto socioeconômico, muito boa pergunta aí da Júlia, que nos ajuda também a expor os pontos positivos do empreendimento, né? Essa palavra impacto muitas vezes nos causa uma sensação de que é algo só negativo, mas os impactos também podem ser positivos, né? E nesse caso da socioeconomia, aquilo que envolve os municípios, além
de toda a movimentação que uma obra como essa gera nos municípios, como o fortalecimento do comércio, contratação de mão de obra, hotéis e a questão de alimentação, tudo isso ocorre diretamente nos municípios que estão mais próximos da obra, né, a utilização dessa estrutura toda do município. Essa questão dos empregos é algo natural do empreendimento, de se tentar contratar aqueles funcionários que estão mais próximos à obra, né? Então, nesse sentido, tanto o município de Sapezal quanto de Campos de Julho serão impactados positivamente aí com uma oferta de emprego grande durante a fase da obra, e essa movimentação de comércio tende a trazer um desenvolvimento local muito positivo, isso já demonstrado a partir de estudos que envolvem as PCHs, né? Que fica claro aonde se implanta esse tipo de empreendimento, os municípios tendem a ter um crescimento de IDH e de toda a sua estrutura funcional como um todo. Por fim, a questão da geração dos impostos, né? Todos os produtos que são adquiridos nos municípios geram impostos, os empregos criados geram impostos e a energia gerada também gera um imposto para esses municípios. Então, temos sim bastante impactos positivos na região e esse é o ponto forte do empreendimento que traz aí. Um outro aspecto que a gente pode trazer também é com relação ao fortalecimento aí das linhas de transmissão e de possíveis subestações que são instaladas ao longo da transmissão do empreendimento. Tá? Complementando aqui, vou pedir licença mais uma vez aos colegas da mesa aqui que está capitaneando, né? Jerônimo, Valmir, licença. Complementando aqui as questões do Pedro, né? Primeiramente, Júlia Dias, obrigado por sua pergunta, mais uma vez, obrigado. É importante a gente ter esse debate aqui com vocês, com a comunidade. Com relação à expectativa, né? Assim, vou fazer um contexto muito breve, né? Existem estudos, né, da própria Agência de Energia Elétrica, onde tem claramente uma tendência de melhoria do desenvolvimento humano, né? Aquele índice do IBGE chamado IDH, é um índice medido que trata de várias variáveis socioeconômicas para medir o quanto aquele município se desenvolve do ponto de vista social e econômico. Então, há estudos aí bem contundentes da ANEEL que a PCH ela é como se fosse um motor de arranque, né? Ela é um empreendimento estruturante, né? Que permite ali uma energia de qualidade. Energia de qualidade você acaba atraindo indústrias, né? Elas remetem também à geração de emprego e renda para a comunidade. Então, a PCH, a gente costuma dizer no setor que ela é um motor de arranque. Ela alavanca ali, né, o município, não só na questão de tributação, impostos, mas também, sobretudo, desenvolvimento social, né, infraestrutura viária, geração de empregos, como já foi dito. Então, nesse estudo que eu comentei, vocês podem pesquisar depois na internet, é um estudo que compara municípios que têm PCHs com municípios que não têm PCHs. E é muito notório que, no médio e longo prazo, o IDH municipal há um incremento substancial nos municípios onde nós temos esse tipo de empreendimento, tá? Esse tipo de motor de arranque, vamos chamar assim. Então, a PCH, respondendo aqui a sua pergunta, tem sim os impactos positivos, que são muito relevantes, tá? Do ponto de vista de emprego, tá? A gente tem uma geração de emprego bem substancial durante o pico de obra, né? A gente comenta aí uma ordem aí de mais de 1.000 empregos indiretos, né? E de uma ordem de grandeza de cerca de 150 a 200 empregos diretos, né? Sem contar também na cadeia produtiva de fornecimento, né? Nós temos lá os trabalhadores que estão nas obras, mas nós temos também ali um comércio local que se movimenta, né? Pessoal de restaurante, hotelaria, né? Aluguel de veículos. Então, nós temos aí um número substancial de empregos indiretos que resultam, né, desse tipo de empreendimento, tá? Eu queria só reforçar isso e a gente poder aí seguir para a próxima pergunta. Muito obrigado.
A próxima pergunta foi feita pela Patrícia, onde a indagação que ela trouxe foi: com relação aos impactos apresentados no vídeo, quais os principais programas ambientais foram considerados? Obrigado pela pergunta, Patrícia. Vamos lá. O estudo ele é organizado em 3 grandes blocos de diagnóstico, né? O meio físico, que trabalha os aspectos físicos, como água, relevo e solo. Meio biótico, que analisa a vida, e o meio socioeconômico, pelos padrões sociais. No meio físico, a gente pode identificar aí como principal impacto a questão da transformação do ambiente lótico em lêntico, né? Que é justamente quando se forma o reservatório. Isso traz um impacto direto sobre, um possível impacto, né? Sobre a qualidade da água, que é onde a gente vai fazer um programa de monitoramento de qualidade da água. E durante a obra, a movimentação de materiais e escavação e o trânsito de caminhões pode ocasionar algum tipo de levantamento de particulado, para o qual tem também um programa aí de controle de ruído e emissão de materiais particulados. Por fim, a formação do reservatório, a ação do vento, né, e de ondas do reservatório pode propiciar a formação de algum tipo de processo erosivo ao longo das margens, para o qual também tem aí um programa de contenção de processos erosivos. Então, para o meio físico, esses são os 3 principais, ainda tem outros 3 programas. Para cada um dos meios foram elaborados 6 programas, totalizando 18. No meio biótico, a supressão de vegetação ela é um dos impactos mais consideráveis, né? E ao longo da supressão da vegetação, a gente tem alguns programas que são executados e que foram propostos, né? A questão do monitoramento da supressão da vegetação, né? Com a recuperação ambiental e a recomposição paisagística, a questão do afugentamento e o resgate da fauna, que eles ocorrem simultaneamente à supressão vegetal, para que não ocorram acidentes aí com animais silvestres, e o monitoramento da fauna em si, que acontece durante e após a implantação do empreendimento. E ligado ao rio, a gente tem um programa diretamente ligado ao monitoramento dos peixes, né? Que a gente vai poder acompanhar ao longo da vida do empreendimento o que a gente tinha de espécies identificadas e como essas espécies estão se comportando ao longo do tempo. E mais um programa que está ligado diretamente a essa questão do desmatamento, está um programa de coleta de germoplasma, que é a coleta de sementes e propagos aí da vegetação que é retirada, né? Isso tudo é utilizado num projeto de recuperação florestal, que a gente recupera as áreas que foram degradadas pela obra, com plantio e devolvendo aí a sua vocação natural à área. E, por fim, para o meio socioeconômico, que tiveram aí 13 impactos listados, aquele que é mais significativo, que é a questão da desmobilização dos trabalhadores, vamos dizer, o impacto sobre os municípios, a gente tem programas de educação ambiental e comunicação social, estão ligados aí à saúde, controle e prevenção de endemias e doenças que podem ocorrer naturalmente na região, mas que podem ser agravadas por uma concentração de pessoas. E, por fim, essa questão de segurança de obras, sinalização e alerta, tudo isso está dentro desse programa de segurança e prevenção de acidentes, tá? Esse programa de comunicação social, ele não é um programa que acontece único e exclusivamente dentro da obra, ele acontece também no espectro dos municípios, para que a comunidade possa saber em que pé está a obra, quando vai haver contratação, desmobilização, para que a estrutura como um todo possa estar preparada aí a abarcar esse empreendimento na região. Complementando aqui, vou pedir licença mais uma vez. Obrigado, Patrícia, pela sua pergunta. Vou tentar trazer de maneira simples, né? A gente
tem uma formação acadêmica, né, técnica, né, então a gente tem um pouco de dificuldade de trazer conceitos de maneira mais simples, né, mas a gente fica aqui se policiando, né, Pedro, tentando esclarecer para a comunidade de maneira simples e objetiva. A gente até se desculpa, tá, pelo pragmatismo, mas nós somos da formação acadêmica, então às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade, mas vou tentar ser simples aqui na sua pergunta, tá? Obrigado pela pergunta. Nós temos um conjunto de 18 programas ambientais, exatamente para controlar, para mitigar os impactos ambientais. Esses programas eles acontecem durante a instalação do empreendimento. Então nós temos aí um período longo de obras, e esse conjunto de programas de monitoramento, mitigação, cuidado com o meio ambiente, ele é implementado durante a instalação, durante as obras do empreendimento. E parte desses programas, eles continuam durante a fase de operação do empreendimento, tá? Então nós temos esse conjunto. Para que servem esses programas? Né? Eles são programas voltados exatamente para evitar impacto ambiental, mitigar aqueles eventuais impactos que naturalmente ocorram durante a fase de obra, anular eventuais impactos ambientais. Então a gente atua de maneira muito preventiva, tá? Esse é o objetivo desses programas ambientais. Eles são separados por disciplinas, tá? Por áreas. Então nós temos um cuidado com a água, então nós temos um programa específico para monitoramento e controle